fecha, o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que pus diante de vós uma porta aberta, e ninguém a pode fechá-la. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis o que farei com os das sinagogas de Satanás, com aqueles que se dizem judeus, mas não são, mas mentem. Eis que fareis com que venham e adorem prostrados diante de vós, para que saibam que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei do momento da tentação que virá sobre o mundo, para tentar todos aqueles que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda de pé, vamos falar mais uma vez com Deus. Paizinho, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. A Tua palavra que é infalível, a Tua palavra que é inerrante. E diz, Senhor, a Bíblia Santa, Senhor, que Tu és o nosso pastor, nós somos ovelhas do Teu rebanho. E ainda diz, Senhor, a Tua palavra que as ovelhas conhecem a voz do pastor, e o pastor conhece as ovelhas. Isto muito nos alegra, Senhor, porque se for o Senhor que realmente falar, nós daremos ouvido. E eu quero, Senhor, me colocar nesta vez, como sempre tenho colocado, à Tua disposição, como instrumento do Senhor. Falando, Senhor, sempre o que eu falo, que o Wagner Raimundo desapareça, e que somente a voz do Teu Espírito Santo seja ouvida, Senhor, nesse recinto, porque a Tua voz, Senhor, ela é suave. A Tua voz, Senhor, ela não machuca. A Tua voz, Senhor, ela traz refrigério. A Tua voz, Senhor, ela traz consolo. Ela edifica, Senhor. A Tua voz também, Senhor, nos corrige, nos instrui. A Tua voz, Senhor, cicatriza as feridas. A Tua voz, Senhor, traz o bálsamo, Senhor. A Tua voz, Senhor, ela liberta. A Tua voz transforma. E a Tua voz, Senhor, ela opera milagres. Por isso, Senhor, que nesta manhã, começo de tarde, Senhor, seja uma tarde diferenciada, que esse dia 1º, Senhor, de março de 2015, na cidade de Oncar, Senhor, seja marcado como um dia, Senhor, que o Senhor vai tocar vidas aqui neste lugar. Manifesta, Senhor, poderosamente, gloriosamente sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja. Oh, Espírito Santo, nós já podemos sentir a Tua presença, nós já podemos sentir o Teu mover, nós já sentimos que Tu está em nosso meio. Por isso continue trabalhando, continue operando, continue mudando, continue libertando, continue agindo poderosamente. Oh, Jesus, e eu prometo, toda honra, Senhor, toda glória, toda adoração é para Ti, porque só o Senhor merece. Podei tomar o vosso assento, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Querida igreja do Senhor Jesus, nesta cidade, nesta igreja, nesta manhã, começo de tarde, eu quero dizer para você que nesta caminhada cristã, eu tenho aprendido algo com Deus muito interessante. Que tudo aquilo que nós venhamos buscar na casa do Senhor, Ele nos concede. Deus, Ele é tão bom que tudo aquilo, todo aquele intuito para o qual nós vemos a casa do Senhor, Ele nos concede. Se você veio na casa do Senhor nesta manhã, simplesmente para descarregar a sua consciência, simplesmente para cumprir com a sua obrigação, dizer eu fui na igreja, ninguém pode falar nada, você já cumpriu, Deus já concedeu o desejo do seu coração, você já cumpriu. Se você veio na casa do Senhor simplesmente para acompanhar o esposo ou a esposa ou para trazer os filhos, isso também você já realizou, você já veio, já trouxe a esposa, já trouxe os filhos, também já está tranquilo.
Se você veio na igreja para ver o grupo de louvor cantar talvez os mesmos hinos, ou verificar também o erro de português do pregador, ou a falta de entendimento de um ou de outro, você também vai ter a possibilidade de verificar isto. Mas o que me alegra o meu coração, sabe o que é? Porque a Bíblia nos diz em João 6,37, o Senhor Jesus dizendo: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Jeremias 29,13, ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Salmo 57, 51,17 ainda diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Salmo 34,8, o Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado. Eu quero dizer para você que se nesta manhã você veio aqui também para adorar a Deus, se você veio aqui para louvar o Senhor, se você veio aqui para buscar a presença do Senhor, se você veio aqui para ouvir o Senhor falar, você também vai sair com a resposta, porque nós vemos no Evangelho, todas as vezes que Jesus reunia a multidão, Ele nunca despediu a multidão vazia. Ele alimentava, Ele dava palavra, Ele ensinava, e tem mais um, Ele operava milagres. Oh, aleluia! E hoje não vai ser diferente, porque Hebreus 13,8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele não mudou e Ele está aqui no nosso meio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Irmãos, esse texto que nós lemos já por 2 vezes, é muito interessante aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco nesta manhã. A Bíblia nos fala de um homem, seu nome João, não é João Batista, é João, discípulo amado, aquele que tinha um relacionamento bem estreito com o Senhor Jesus. A Bíblia nos fala que a sua intimidade com o Senhor Jesus, ela era tão grande, que aí, nos momentos em que Jesus estava ali, eles estavam descansando, a Bíblia fala que João encostava a sua cabeça no ombro ou no peito do Senhor Jesus. Imagine a intimidade, o relacionamento que era aquele homem com o Senhor Jesus. A ponto de muitas questões que os discípulos às vezes ficavam preocupados de perguntar ao Senhor, falava para ele: João, vai lá e pergunta para ele. Não sei se foi daí que surgiu a heresia de que nós precisamos de um homem para interceder para nós nos céus. Porque a Bíblia nos diz em 1 Timóteo 2,5 que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Você não precisa mais de Maria, você não precisa mais de José, você não precisa mais de Pedro. Você agora tem um mediador que se chama Jesus Cristo, e Ele está à destra do Pai intercedendo por ti nesse mesmo momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela intimidade de João, o relacionamento de João, nunca fica barato, irmãos. Aquele que verdadeiramente tem a certeza, a sua convicção, e começa a buscar a Deus de uma maneira mais grandiosa, começa a fazer a vontade de Deus, ele é alvo do inimigo. O inimigo, ele não fica satisfeito com você quando você está buscando agradar a Deus. Quando você está buscando estreitar o seu relacionamento com Deus, o inimigo não agrada. Ele quer fazer de todas as formas para mudar o alvo, para mudar aquele objetivo. Mas a palavra do Senhor nos garante que maior é o que está conosco do que aquele que opera no mundo, do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus na minha e na sua vida. Maior é Jesus na vida da igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que João, ele pregava o Evangelho do Senhor. Mas o inimigo levanta um homem, Imperador Domiciano, um instrumento de Satanás, para tentar entristecer aquele homem. Sabe o que ele faz? Coloca João no exílio, lá na ilha de Pátimo. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, às vezes nós somos desprezados. Às vezes nós somos rejeitados, às vezes nós somos isolados, às vezes nós estamos num lugar onde está somente nós e
Deus, mas nós estamos com a melhor parte, estamos com Deus. E aí sabe o que acontece? De repente Deus nos abre uma visão extraordinária, e o que a Bíblia relata que esse homem, que foi revelado para esse homem, é algo extraordinário. São 22 capítulos de revelações das coisas que eram, das coisas que é e das coisas que ainda serão. E nós não temos tempo para entrar em todos eles. Vamos entrar então apenas nessa parte da carta que João recebeu do próprio Senhor para a igreja de Filadélfia. Eram 7 igrejas da Ásia, cada uma recebeu uma carta. Mas das 7 igrejas, interessante, irmãos, que 2 igrejas, elas não receberam repreensão do Senhor. A 2ª igreja e a 6ª igreja, que é Esmirna e Filadélfia. As outras igrejas, elas receberam elogio, mas também receberam repreensão. E teve uma delas que foi totalmente reprovada pelo Senhor. Uma tinha fé, uma tinha trabalho, tinha paciência, mas perdeu o primeiro amor. A outra tinha amor, tinha paciência, trabalhava, mas tolerava Jezabel. A outra também tinha fé, não negou o nome do Senhor, mas entrou para a doutrina de Balaão. A outra tinha nome que vivia, mas Jesus falou, ela é morta. Tem nomes que vive, mas é morta. E tinha outra ainda que a situação dela era pior, que não era nem quente e nem fria, era morna, e o Senhor disse que ia vomitá-la. Talvez se nós olharmos e trazer agora para nossas vidas, de repente até encaixamos em uma dentro dessas igrejas. Mas o Senhor nesta manhã tem uma palavra para mim e para você, uma palavra de renovo, uma palavra de fortalecimento. Quando Jesus então, ele escreve para essa igreja, ele começa falando com João, ó, isto diz o que é santo, aquele que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Então nós primeiro já colocamos aqui, começamos a falar um pouquinho da autoridade, daquele que está enviando a carta. Ele diz, olha, é aquele que é santo. Ele está enviando aquela carta para a igreja de Filadélfia, falando que ele é santo. E a Bíblia nos diz da santidade de Deus. Nós vemos no livro de Isaías, os serafins cantando a santidade de Deus, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos no Apocalipse os querubins também cantando a santidade de Deus, dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então Jesus estava enviando aquela carta para a igreja, dizendo, é o santo que está enviando. Se é o santo que está enviando, então eu requero de vocês também santidade. O nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um Deus puro, o nosso Deus é um Deus imaculado. E sabe, querida igreja do Senhor, Deus quer relacionar conosco, Ele tem provado isso em toda a Bíblia Sagrada, mas Ele não pode diminuir a sua santidade para relacionar comigo e com você. É eu e você que temos que nos santificarmos mais e mais para estarmos na presença do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quem vai subir o Monte Santo de Sião? Aquele que é limpo de mão, aquele que é puro de coração, aquele que é santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente, igreja do Senhor, nós estamos vivendo dias terríveis na igreja hoje. As pessoas já não estão observando, já não estão fazendo mais diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Já estão confundindo as coisas, não tem problema, isso não tem nada a ver, essa roupa desse jeito não tem problema, essa fala desse jeito não tem problema, eu posso falar, eu posso realizar, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, e o mundo está entrando para dentro da igreja. E a palavra do Senhor pelo próprio apóstolo João é, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. Estas coisas vão passar porque elas vêm do mundo, não vêm de Deus. Mas aquele que fizer a vontade de Deus, ou seja, aquele que se santificar, esse vai permanecer para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tempo da igreja do Senhor se santificar.
Ah, mas é normal, todo mundo faz. Você já ouviu aquela expressão da sua mãe, quando você queria ir para um lugar e falava assim, mãe, todo mundo vai. E ela falava, mas você não é todo mundo. A Bíblia nos está falando também que nós não somos todo mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não fazemos parte do mundo. Nós somos uma geração eleita. Nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, comprado com sangue carmesim, imaculado de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Nós somos um povo diferenciado, um povo que deve falar diferente, ouvir diferente, pensar diferente, vestir diferente, escolher diferente, tomar as atitudes diferente, um povo que deve glorificar a Deus. Nós não agimos da mesma maneira como o mundo age, porque o nosso Deus é um Deus santo. A santidade é um atributo glorioso de Deus. Oh, aleluias, aleluias. Por isso ele diz, olha, isto escreve o que é santo, o que é verdadeiro. Irmãos, a verdade absoluta está aqui na palavra de Deus. Nós não somos relativistas, não. Nós não somos relativistas, nós cremos numa verdade absoluta que é de Deus. A sua palavra, ela é verdadeira. Aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, não adianta nós passar a mão porque está todo mundo fazendo, então eu posso fazer. Não, pode todo mundo fazer, mas eu não faço, porque eu sou santo. Eu escolhi agradar, foi a Deus. Eu escolhi servir, foi o Senhor. Jesus não morreu numa cruz do Calvário para que nós pudéssemos, em nome da graça, andar de qualquer maneira, não. A graça veio exatamente para trazer responsabilidade para nós, e começa aqui na santificação. Começa aqui exatamente na santificação. E o Senhor Jesus, ele começa então a falar. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. A chave de Davi é uma simbologia que o Senhor Jesus usa, porque na época dos reis de Israel, se você quiser conferir em Isaías capítulo 22, do verso 20 ao 22, você vai ver ali, os reis de Israel, eles escolhiam alguém e nomeava ele para ser o tesoureiro, para tomar conta de todo o tesouro, de toda a fortuna do reino. E para ele era dada uma chave enorme, colocava no seu ombro. Aquilo era uma simbologia de autoridade, dizendo que ele podia entrar em qualquer lugar, sair de qualquer lugar, ele tinha todo o controle. E era isso que Jesus estava falando. Olha, o que está dizendo é aquele que tem autoridade, não é um qualquer. O Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre a sua vida. Ele tem autoridade para fazer você entrar, ele tem autoridade para fazer você sair, ele tem autoridade para curar a enfermidade, ele tem autoridade para mudar esta situação. Ele pode todas as coisas, porque todo o poder foi dado ao nome do Senhor, nos céus, na terra, neste século e no que há de vir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus vai falar aqui, olha aqui o segredo, porque aquela igreja, ela foi elogiada, obrigado. Ela foi elogiada pelo Senhor Jesus. Ele falou assim, conheço as tuas obras. Então não vou chegar lá não, um ponto antes. Conheço as tuas obras. E por diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. A porta é Ele mesmo, eu sou a porta. Aquele que vem a mim entrará, sairá e achará pastagem. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sendo fraco, guardaste a minha palavra. Olha o segredo da santificação aí. Mesmo sendo fraco, guardaste a minha palavra. Deixa eu dividir isso aqui em dois tópicos. Primeiro, mesmo sendo fraco. Sabe, querida igreja, quando nós nos colocamos nessa posição, que realmente nós somos fracos, quando nós colocamos na posição que realmente nós não podemos, nós estamos abrindo a porta para que Deus abençoe a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando Paulo falava o seguinte, quando eu penso que estou fraco,
aí eu estou forte, porque a minha fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa é na minha fraqueza. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fracos, nós olhamos para o alto e sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Eu não vou confiar na minha força, porque eu sei que eu não posso, eu sou fraco. Então aquele que está fraco, ele depende de Deus. Ele depende de Deus em todos os seus momentos. Ele depende de Deus para mover, para dar um passe. Ele depende de Deus para pensar, para tomar uma decisão. Ele depende de Deus para que abra uma porta, para que feche uma porta. Tudo ele depende de Deus. E quando nós nos colocamos na dependência de Deus, Deus fala: eu vou agir. Eu vou agir. Eu vou agir porque ele não tem ninguém por ele. Eu vou agir porque ele não tem ninguém por ele, não tem a quem recorrer. E aí quando nós clamamos: Senhor, eu estou fraco, eu não aguento, eu não suporto. Aí Deus vem e te fortalece. Aí Deus vem e te sustenta. Diz Isaías no capítulo 40, verso 29, que Ele dá força ao cansado. Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. A sua força vem de Deus. A sua força vem do Senhor. A sua força vem do Espírito Santo de Deus que habita em ti. Na sua força você não vai chegar a lugar nenhum. Na sua força você não vai conseguir. Deixa Deus agir, deixa Deus agir. Dependa de Deus em todas as circunstâncias da sua vida, e a vitória virá para você, e você vai glorificar o nome do Senhor. Quando o homem acha que é alguma coisa, ele não vai a lugar nenhum. Deixa eu me falar o exemplo aqui de um homem que todos conhecem, Nabucodonosor. Diz a Bíblia que um dia ele levantou, estava no seu palácio andando. Não sei se ele já havia construído o jardim suspenso da Babilônia, porque foi ele que construiu para sua esposa. Mas a verdade é que ele estava andando e vendo tudo aquilo. E a Bíblia diz que foi Deus que levantou Nabucodonosor com mão forte, com poder para dominar as nações, inclusive corrigir a nação de Israel. Mas ele levantou naquele dia e disse: olha a grande Babilônia que eu construí com a minha força. Sabe qual foi o resultado? Aonde aquele homem foi parar? Lá no campo, comendo capim com os animais. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ouça com os ouvidos de ouvir isso que eu vou te dizer. Deus te dá amor, Deus te dá carinho, Deus te dá refúgio, Deus te dá refrigério, Deus te dá consolo, Deus te dá cura. Mas uma coisa Deus não dá, é a sua glória. A glória é dele, o louvor é para ele, a adoração é para ele. Adore ele se você crê nesta palavra. Aleluias, aleluias. Deus dá tudo o que você precisar, meu irmão, minha irmã. Deus te dá respostas para as suas indagações. Mas a glória é dele, o poder é dele, a força é dele, o vigor vem é dele, o refrigério vem é dele, o perdão vem é dele, a misericórdia é dele. Aleluias. Então quando nós reconhecemos a fraqueza, então Paulo diz: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oh, aleluia. Fortaleça no Senhor nesta manhã, nessa tarde. Fortaleça no Senhor. Ele tem resposta para você. Ele tem resposta para as suas perguntas. Ele é aquele que pode te sustentar, te fortalecer. E Ele está aqui nesta tarde para operar milagre, o milagre que você tanto precisa. Se você reconhecer que você depende dEle, Ele vai operar para a honra e glória do nome dEle. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Mesmo sendo fraco, guardaste a minha palavra. Olha o segredo de uma igreja vitoriosa. Uma igreja que preza pela palavra do Senhor. Uma igreja que guarda a palavra do Senhor. E não tem como nós não lembrarmos do Salmo 1, que diz: olha, aquele que guarda a palavra do Senhor, ele se santifica. Por quê? Primeiro, 3 coisas ele não faz. Ele não ouve o conselho dos ímpios, nem anda no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele já é um separado. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Segundo, ele vai meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Sabe qual é o resultado dessa meditação, dessa leitura, dessa busca, desse relacionamento? Diz a Bíblia que ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Junto aos ribeiros de água, cujos frutos dão na estação própria, as folhas não caem e tudo que fizer prospera. Esse é o que medita na palavra do Senhor. Por isso há um alerta do Senhor para nós nesta manhã. Vamos meditar mais na palavra do Senhor, vamos estudar mais a palavra do Senhor, vamos entronizar mais com o Senhor, vamos relacionar mais com o Senhor. Às vezes queremos ter visões como teve João aqui, o apóstolo, mas nós não relacionamos, não buscamos a Deus como queremos ter visão. Não, Deus só revela, Deus só dá visão para aquele que tem intimidade, para aquele que é íntimo, para aquele que busca. Para quem busca, encontra. Quem bate a porta, abre. Aquele que pede, recebe. É esse que o Senhor tem compromisso com ele, aquele que tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com a sua palavra. Quanto tempo você tem dispensado para meditar na palavra do Senhor? Oh, aleluia, irmãos. A palavra do Senhor, quando Jesus fez aquela oração sacerdotal em João 17:17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, essa igreja, a igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja elogiada pelo Senhor, porque ela guardava a palavra, porque ela prezava pela palavra, porque com certeza, não sei, às vezes ela já havia lido o Salmo de número 119, que o salmista perguntava: como que eu vou fazer para não pecar contra o Senhor? O que eu vou fazer para não pecar contra o Senhor? Mas aí ele lembrou, ele falou: olha, vou guardar a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vou guardar a minha palavra, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então esta igreja guardava a palavra do Senhor no coração. Ela vivia a palavra do Senhor. E a Bíblia ela é tão interessante, tão linda a Bíblia, porque é o seguinte: ela nos ensina, nós temos um medidor de saber se nosso coração está guardando a palavra do Senhor. Sabe qual é o medidor, pastor Indinho? A nossa boca. Porque a Bíblia nos fala, o próprio Senhor Jesus, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então comece a verificar do que o seu coração está cheio. Comece a te policiar do que você está falando. Está falando de futebol? Está falando da novela das 8? Está falando de outras coisas, do Facebook? Está falando isso? Cuidado, que o seu coração está cheio disso. Mas se você estiver falando de Jesus, se você estiver falando for das coisas espirituais, das coisas celestiais, então isso é um bom sinal. Significa que o seu coração está guardando a palavra do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que termômetro, hein? Que termômetro. Então nós temos condições de saber. É só eu olhar para mim, do que eu tenho falado, do que eu mais falo. Ah, eu falo é disso, então ainda tem que mudar, não tá bom. Jesus é em primeiro lugar. A palavra de Deus é em primeiro lugar. Se nós guardarmos a palavra de Deus, nós não vamos contaminar com esse mundo. Nós não vamos conformar com esse mundo, diz o apóstolo Paulo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que eu devo ter a minha mente? Uma mente voltada para a palavra do Senhor. Amém. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sendo fraco, guardaste a minha palavra. Igreja Filadélfia, em Yonkers, em Danbury, igreja do Senhor, guarde a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo os dias, momentos, em que verdadeiramente a apostasia tem adentrado para dentro da igreja. Muitos corações têm endurecidos, muitos ouvidos estão surdos espiritualmente. Não tem ouvido, não tem prazer mais em ouvir a palavra do Senhor. Acha que é a mesma coisa, é a mesma mensagem.
acha que agora entrou numa mesmice, procura novidade. Ei, o Evangelho de Deus é um Evangelho simples, é o Evangelho da salvação, é o Evangelho que anuncia que Jesus Cristo salva, liberta e leva para o céu, porque lá é a nossa morada não está aqui na terra, nós estamos aqui, mas é de passagem. A Bíblia nos diz que por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará, nós vamos subir e vamos estar com o Senhor na glória para todos sempre. Aleluia. Mesmo sendo pequena, mesmo sendo fraca, guardaste a minha palavra. Guarde a palavra do Senhor. Levante com a palavra do Senhor. Tome café com a palavra do Senhor. Almoce com a palavra do Senhor. Merende com a palavra do Senhor. Jante com a palavra do Senhor. Deite com a palavra do Senhor. Durma com a palavra do Senhor. Sonhe com a palavra do Senhor. E a sua vida vai ser uma vida de vitória no Senhor. Não tem como, irmãos. Não tem como nós conhecermos os desígnios de Deus a não ser através da sua palavra. Oh, aleluia! Porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quantas vezes, irmãos, nós temos visto hoje a igreja do Senhor negando o nome do Senhor. O que é negar o nome do Senhor? É não sendo um testemunha. Nós negamos o nome do Senhor quando nós não estamos testemunhando a fé que nós proferimos, a fé que nós profetizamos. Nós estamos negando o nome do Senhor quando nós estamos dizendo sim ao pecado. Quando nós estamos dizendo sim para o mundo, nós estamos negando o nome do Senhor. Mas esta igreja, a Bíblia diz que ela não negou o nome do Senhor. Sabe, irmão, não negar o nome do Senhor, nós temos visto, não sei se vocês têm oportunidade, têm visto na internet, aqueles irmãos que não têm negado o nome do Senhor, o preço que eles têm pago. E muitas pessoas preferem permanecer viva do que negar, do que aceitar o nome do Senhor. Eles negam o nome do Senhor. Preferem viver, mas não sabem eles que estão morrendo. Aqueles nossos irmãos estão morrendo, mas não estão morrendo. Na realidade, eles estão com o Senhor. Essa é a fé que nós professamos. É aquilo que nós acreditamos. Sabe, irmão Agostinho? Uma coisa que eu ainda não tenho entendido, eu não entendi ainda, como cristão. Eu não entendi ainda, irmão, sabe o que é? É o cristão ter medo de morrer. Eu ainda não entendi esta situação, não entendi. Porque nós professamos uma fé, falamos que Jesus é o meu maior amor, que eu quero estar no céu, que eu quero estar na glória com Deus, lá não vai ter mais pranto, lá não vai ter mais choro, não vai ter mais enfermidade, mas quando fala de morte, não, mais um pouquinho aqui. Uai, peraí, que amor é esse que nós estamos declarando ao Senhor? Que espécie de amor nós estamos declarando? Que Senhor é esse? Que quando Jesus falou assim, ó, não resistais o inimigo. Eu falei, irmão Agostinho, em dezembro e domingo passado, na escola dominical, sobre a questão de não matar, e eu fiquei assim, impressionado, porque o irmão falou, não, se vir e eu tiver condições de me defender, eu me defendo mesmo, eu mato mesmo. Pelo menos ele foi sincero, né? Pelo menos os irmãos foram sinceros. Né? Mas eu não entendo, Jesus falou, não resistir o mal. O que não é resistir? Não resistir quer dizer, deixa vir. Deixa vir, de repente Deus está usando aquele instrumento lá para nos aproximarmos dele mais rápido. A vida não é dele? Não é ele que dá a vida? Então ele dá a hora que quer, tira a hora que quer. Nós pertencemos a ele. Você não pertence a você mesmo, você pertence a ele, ou a sua fé está sendo em vão. Nós precisamos verdadeiramente estar prontos. Por isso que a Bíblia fala, ser vigilante. Nós precisamos estar prontos, com a nossa vida no altar, para a hora que o Senhor Jesus nos chamar, quer pela morte ou quer pelo arrebatamento, nós estejamos prontos, aprovados pelo Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja, ela não negava o nome do Senhor. E essa igreja Filadélfia também, que nós estamos participando dela, que seja uma igreja também conhecida pelo Senhor, como uma igreja que não nega o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eis que farei com os que são das sinagogas de Satanás.
Sabe quem são esses? Jesus disse que eram aqueles que se diziam judeus, mas não são. E nos dias de hoje nós podemos dizer aqueles que dizem que são crentes, mas não são. Olha, Jesus ele falou assim, ó, eis que farei com este, farei com que venham e adorem prostrado diante de vós, para que saibam que eu te amo. Meu Deus. Olha, o tratamento de Deus com o cristão é um, mas o tratamento de Deus com o ímpio é outro. Deus nos ama com amor incondicional, tanto o cristão quanto o ímpio, mas o ímpio tem a oportunidade de se arrepender, mas se ele não se arrepender, o tratamento de Deus para com ele é grande. E a Bíblia que diz isso. Diz o Salmo 1 no verso 4, que o ímpio não subsistirá o juízo, nem o pecador na congregação do justo dos santos. Sabe aquele irmão que não se toma um posicionamento? Aquele crente que vem na igreja, que até aceitou Jesus, mas não muda de vida, a sua vida é a mesma, tem prazer no pecado, tem prazer na mentira, tem prazer na lascívia, tem prazer na prostituição, no adultério. Sabe o que Jesus falou? Que ele vai tirar, não vai ficar no meio dos santos. Deus dá uma oportunidade. Há um caminho para aquele pecador. A irmã Diane falou, começou a falar um pouquinho aqui. Há um caminho para o pecador. Sabe qual é o caminho? Se chama arrependimento. Deus dá oportunidade. O Espírito Santo vai falando. O Espírito Santo vai falando. O Espírito Santo vai falando. Vai convencendo. Mas a pessoa não quer dar ouvido. Depois ele é tirado do meio dos santos para não contaminar os santos. Uma fruta podre no meio das sãs, ela acaba por contaminar todas elas. Por isso, igreja do Senhor, o tratamento de Deus é um tratamento de misericórdia. Ele é misericordioso, irmãos. Nós não estamos num privilégio, não. O mesmo privilégio que nós temos, o ímpio também tem. Agora nós avançamos um pouquinho a mais na misericórdia do Senhor, porque nós aceitamos. Quando o Espírito Santo nos convenceu, nós demos ouvidos. E aqueles precisam ainda de serem convencidos, mas há pessoas que estão dentro da casa do Senhor e não querem abrir os ouvidos. Há pessoas que estão com os corações endurecidos. Deus está falando, Deus está falando, Deus está convencendo, mas a pessoa não toma uma atitude. Está esperando não sei o que. Está esperando Deus dar um sopro e jogar ele lá longe. É tempo de arrependimento. A vinda do Senhor Jesus, ela está iminente, próxima. Nós não temos tempo mais para brincadeiras. Eu sempre tenho falado isso todas as vezes que tenho oportunidade. Vamos errar? Vamos, como a irmã Diane falou. Vamos errar? Vamos. Mas a Bíblia nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Eis que fareis com os que são da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem serem crentes, mas não são, não nasceram de novo. Tem Bíblia de crente, paletó de crente, não sei se crente tem paletó, mas tem roupa de crente, tem. Ó Jesus, aleluia. Mas não toma atitude de crente, não nasceu de novo. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo, não verá o Senhor. Tem que ser gerado novamente. Tem que nascer de novo pela fé em Jesus Cristo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Porque guardaste a palavra da minha paciência. Até lembro do salmista. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da grande tentação que virá sobre todo o mundo, para tentar todos aqueles que habitam na terra. Aqui, segundo os estudiosos, se divide em duas partes. A primeira parte era uma tentação, uma tribulação que ia vir sobre a igreja naqueles dias de João. Mas também ela pode ser aplicada para os nossos dias.
baseado na palavra do Senhor Jesus, que diz que no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então a aflição que eu e você passamos, a tentação que eu e você passamos, mas há uma promessa do Senhor para aquele que guarda a sua palavra, que Ele vai nos guardar nesse momento. Esse guardar significa que nós não vamos passar por esse momento? Não. Significa que Ele vai estar conosco em todos os momentos. Não significa que nós não vamos para a fornalha. Às vezes nós vamos para a fornalha, mas Ele vai estar lá. Não significa que nós não vamos para a cova dos leões. Às vezes vamos, mas Ele vai estar lá. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O interessante, irmãos, é que Jesus, Ele já estava alertando a igreja, para a igreja não ser surpreendida com aquilo que iria acontecer, porque Deus, Ele não se deixa surpreender por nada. Nada pode surpreender Deus. E eu lembro agora de 2 Reis capítulo 6, quando a Bíblia diz que o rei da Síria levantou guerra contra o rei de Israel. E a Bíblia fala que na sua câmara de dormir, sabe o que era a câmara de dormir? Era um lugar escondido, o aposento do rei dormir, onde ninguém entrava ali, nem a sua esposa, nem as concubinas, sem a sua autorização. Ninguém poderia entrar ali sem a autorização do rei. E a Bíblia diz que ele maquinava ali, os planejava como que ele iria atacar Israel, mas enquanto ele maquinava aqui, Deus revelava para Eliseu, lá em Israel, lá em Dotã. Enquanto ele estava ali maquinando, Deus já estava revelando para o seu servo lá, porque ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém pega os servos do Senhor de surpresa. Sabe o que aconteceu? O rei um dia levantou, chamou todo mundo e falou: quem de nós aqui é por Israel? Quem é de nós aqui é por Israel? Deve ter um fofoqueiro aqui. E eu aprendo com isso, sabe, igreja do Senhor? Eu aprendo com isso que Deus não precisa de fofoqueiro. Deus não precisa de linguarudo. Deus não precisa de falador. Quando Ele quer alertar alguém, Ele levanta a igreja, levanta um profeta seu, enche da sua palavra e Ele vai lá e dá livramento para o seu povo. Deus não usa fofoqueiro, Deus não usa falador, Deus não usa linguarudo. Deus usa homens e mulheres cheios do seu poder para alertar. Por isso, muito cuidado com os alertas que vêm para a sua vida, para te alertar. Se é fofoca, não é de Deus, não foi Deus que mandou. Se é intriga, não é de Deus, Deus não está nesse negócio. Pode ficar tranquilo, se você estiver guardando a palavra do Senhor, no momento certo, na hora que vai vir, Deus vai te preparar, vai falar, ó, você vai entrar lá, mas eu vou estar contigo, não tema, porque eu sou contigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eu lembro do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3, onde ele diz: olha, nenhuma tentação veio sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado, além do que podeis. Antes, com a tentação, Ele dá o escape. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu acho que os irmãos já ouviram falar isso antes, mas deixa eu repetir aqui nesta tarde. Eu entendo que nenhuma tentação venha sem aquela que Deus dá o escape. Eu entendo, querida igreja do Senhor, que para toda porta fechada há uma chave, que para toda enfermidade há uma cura, que para toda prisão há uma libertação, que para a escuridão há luz. Eu creio, irmão, que para a mentira há a verdade, que para as trevas a luz chega. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o momento, qual é a tentação que tem assolado a sua vida, mas qualquer que seja, Deus está dando o escape para você. Deus dará o escape para você. Creia somente no nome do Senhor, porque a vitória é sua, porque maior é aquele que está na sua vida. Aleluias, aleluias. Antes, com a tentação, vem também o escape. Deus sempre nos dá o escape, irmãos. Deus sempre nos dá a vitória. Às vezes, irmãos, às vezes nós padecemos por falta de confiança. Às vezes nós padecemos porque não confiamos em Deus como deveríamos confiar. Como aquele que o salmista diz no Salmo 125, olha, os que confiam no Senhor é como o monte de Sião que não se abala. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas eu confio no Senhor, eu não vou ser atingido.
Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A vitória é sua, irmãos. Amém. Deus tem milagre nesta tarde para você. Quantos creem em milagres? Eu creio, irmãos, eu sempre quando prego, eu sempre falo com o Senhor. Eu creio que o Senhor não manda a palavra dele à toa. A palavra do Senhor ela não vem de qualquer maneira e nem ela volta vazia. E se é o Senhor verdadeiramente que está falando, pode crer. Eu não sei qual é a tentação, aquilo que tem assolado a sua vida, mas o Senhor sabe. Ele conhece o seu caminhar, Ele conhece seus pensamentos, Ele conhece o seu levantar, o seu deitar. Ele conhece tudo aquilo, a dor que está no seu coração. Ele conhece todas as feridas e Ele é o único que pode te dar resposta. E nessa tarde, Deus vai te dar resposta. Deus vai te dar resposta. Eis que venho sem demora. Jesus está voltando. Igreja de Oncares, igreja de Dêmores, o Senhor Jesus está voltando. Guarde o que tens, o que você tem. Guarde o que tem para que ninguém tome. Outra versão diz, para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia. Jesus está voltando, como eu disse, Ele não surpreende. Nós não surpreendemos Ele, Ele sempre nos alerta também para nós não sermos surpreendidos. E Ele está alertando. Eis que venho sem demora, é um alerta do Senhor. Nós não conseguimos pegar Deus de surpresa. Lembra de Satanás lá no Jardim do Éden? A Bíblia diz que ele chega para Eva e ali ele fala a primeira heresia da Bíblia, foi Satanás. Porque ele chega para Eva e fala assim: ah, Deus falou que não é para você para comer de nenhum dos frutos aqui do jardim. Aí Eva até argumenta e fala assim: não é assim. Não é de todas, nós podemos comer de todas, menos daquela que está no meio. Porque se a gente comer, certamente vamos morrer. Olha a heresia entrando aí. Aí Satanás fala: ó, não é bem assim não. A questão é porque quando você comer, os seus olhos vão abrir e você vai ser igual a Deus. E Deus não quer que seja assim. Dê ouvido para Satanás. Isso acontece, irmãos, quando nós não damos ouvido para a palavra de Deus. Quando não damos ouvido para a palavra de Deus. Satanás, ele não é onisciente, nem onipresente. Ele não sabia dos feitos de Deus. Ele não sabia aquilo que Deus já havia feito. Ele não sabia. Para ele estava agora surpreendendo Deus. Acabou. Aquela intimidade que Deus tinha com Adão e Eva, que visitava ele ali na viração do dia. A Bíblia fala que tinha um relacionamento, uma intimidade. Satanás falou: acabou. Acabou. Eu não consegui, mas esse aqui também não conseguiu não. Mas ele não sabia que nada surpreende a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que antes mesmo que fosse dito haja luz, foi dito haja cruz. Porque se não tivesse sido dito haja cruz, não valia a pena dizer haja luz. A Bíblia nos diz que o Cordeiro foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Nada pega de surpresa. Jesus Cristo um dia lá no Calvário suportou uma coroa de espinho por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, para que nós pudéssemos ter uma coroa de justiça. Não porque nós somos justos, mas é porque é Ele que nos justifica. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, o que você tem. E para encerrar, eu não posso deixar de citar o apóstolo Paulo. Foi objeto da minha última pregação em Denver. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: olha, porque já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e sei que o tempo da minha partida está próximo. Verso 7 ele fala: combati o bom combate. Oh, Paulo, ele combateu o bom combate, sabe? Quando nós olhamos para essa palavra, olhamos lá em 2 Coríntios capítulo 11, nós vemos lá ele falar: ó, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma, mas mesmo assim ele caracterizava o combate como um combate bom.
Fui apedrejado, mas o combate foi bom. Passei fome, passei sede, sofri nudez, mas o combate foi bom. E ele diz, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, a caminhada que ele estava caminhando. Ele fala agora para Timóteo, olha Timóteo, acabei a carreira. Mas aí tem algo que ele guardou, que é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando para nós, nesse verso 12 aqui. É isso que ele está falando para nós no verso 11. Ele está dizendo, guarde o que tens. Paulo fala, ó, eu guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. É a fé, irmãos. É por fé que nós vamos rompendo. É por fé que nós vamos vencendo os grilhões. É por fé que nós vamos agradando a Deus. É por fé que nós trazemos à existência aquele que não existe. É por fé que nós cremos no céu de glórias. É por fé. Se nós perdermos esta fé, nós não vamos ganhar a coroa, não vamos chegar na caminhada. Paulo ele disse, eu guardei a fé e desde agora a coroa da justiça me está guardada. E se ele parasse aqui, irmã Diana, aí nós não podíamos falar esse versículo. Se ele parasse aqui, a coroa era só para ele. Mas ele falou assim, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor Jesus. Você ama a vinda do Senhor? Você ama a vinda do Senhor? Você espera pelo Senhor? Mas agora vem uma pergunta mais difícil. Você está preparado para a vinda do Senhor? Aleluia. Oh, aleluia! Aleluia! O Evangelho é um Evangelho de responsabilidade. Nós temos deveres, temos obrigações, temos direitos, mas nós também temos obrigações. Não é só direito. Tem gente que prega por aí um evangelho só de direito. É o evangelho das filhas da sanguessuga. Acha que Deus está lá como um garçom, um servente pronto para nos atender aos nossos desejos. Mas não, irmãos. O evangelho nós temos direito, mas também temos deveres. Temos obrigações. Paulo diz, olha, guardei a fé. O que você tem guardado? O que você tem guardado? Veja bem que quando Jesus falou para essa igreja, você guardou a minha palavra. A Bíblia nos diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a palavra, uma igreja que guarda a palavra é uma igreja que tem fé. É uma igreja que não será abatida. É uma igreja imbatível, que vai romper sempre as barreiras, que vai derrubar grilhões, que vai derrubar gigantes. É uma igreja que vai atravessar mar vermelhos a pé enxuto. É uma igreja que vai entrar na fornalha e não vai ser queimada. É uma igreja forte, porque é uma igreja que crê no Senhor Deus. Aleluia. Guarde a fé. E você não vai guardar a fé se você não tiver prazer em meditar na palavra. Você não vai guardar a fé se você não meditar na palavra do Senhor. Não se engane. Não se engane. Há relacionamento que é você e Deus. A intimidade, você quer ter intimidade? É você e Deus. Eu sempre falo a respeito de amor, de intimidade. E como eu não tenho muita experiência, como o pastor Indine e a irmã Jaqueline no campo lá fora, eu cito aqueles exemplos que eu conheço. E sempre quando eu falo de amor, de intimidade, eu sempre lembro da minha mãe. Minha mãe, quando casou com meu pai, ela ficou sabendo que ia casar com meu pai, faltava 2 semanas para o casamento. Era naquela época que os casamentos eram arranjados. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Minha mãe faleceu em um mês de novembro, e setembro do ano seguinte, eles iriam fazer 50 anos de casados. E eu recordo que quando meu pai às vezes saía, ficava longe algum tempo, minha mãe ficava triste ou vice-versa. Eles não gostavam de ficar separados um do outro. A minha pergunta é, eles amavam quando se casaram? Não. Mas eles amavam depois do decorrer do tempo? Sim. Por quê? Relacionamento. Relacionamento. Como que você vai amar a Deus se você não relacionar com Ele? E a palavra é um dos meios. Quando você começa a meditar na palavra dele, aí você vai ter mais tempo também para orar. Você vai ter mais tempo para jejuar. Isso tudo é intimidade, é relacionamento. Isso tudo vai fazer com que você guarde a fé. Você vai ser inabalável. Você vai errar? Vai, irmãos. Enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, infelizmente, nós vamos errar. Mas vai permanecer no erro? Não.
porque os seus ouvidos vão estar atentos. O Espírito Santo vai te orientar e você vai se converter. Imediatamente você vai pedir perdão pelos seus erros. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus carregou uma coroa de espinho. Foi machucado, ensanguentado, cuspido, negado, para que eu e você recebêssemos uma coroa linda, maravilhosa, uma coroa de justiça. Mas isso vai depender de nós, ao vencedor.